lembrança que eu tenho da primeira vez que eu escutei a moda lá do Linkin Park, eu na casa de um colega meu da época, o Napster aberto ali, e ele me falando, ó cara, achei uma bandinha nova aí de new metal. Aí eu falei, pô, coloca aí pra gente ouvir. E quando ele colocou, era o One Step Closer do Linkin Park. Daí, pouco tempo depois, acho que coisa assim de semanas, estreou o clipe da Crawling na MTV. E aí, meus amigos, a banda explodiu pro mundo de uma forma monstruosa. O Linkin Park fez algo que já havia sido feito por outras bandas do gênero new metal, misturar música eletrônica e rap com rock. Mas essa experiência com eles foi algo muito mais inovador e coeso. Pois é, meus caras, já são 23 anos desde o lançamento do Hybrid Theory e 27 anos desde que a banda foi idealizada. Quer dizer, mesmo você não querendo admitir, eles já são uma banda velha, uma banda clássica, dentro do seu subgênero. Então vamos lá falar dessa banda, o Linkin Park, de sucesso 2000 e que até hoje deixou um buraco no coração de vários noventistas aí. A banda foi formada no meio dos anos 90, quando Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Bourbon ainda estavam na escola. Depois de formados, eles completaram a primeira formação com Joey Ham, Dave Farrell e para os vocais, o Mark Wakefield. E assim, começaram a gravar os primeiros trampos no mini estúdio dentro do quarto do Shinoda, ainda com o nome de Shiro, ou no Nordeste, Cheiro. Dá pra sacar que a produção das músicas, apesar de amadoras, tinha uma boa qualidade, mas nem isso garantiu a princípio um contrato com alguma gravadora. E isso meio que frustrou dois dos membros da banda, o Farrell e o Mark, que saíram do Shiro e seguiram em busca de outros projetos. Sem vocalista, eles começaram então a caçar outro. E quem tem banda aí ou já teve sabe, raça desgraçada é a de baterista e vocalista. Quando você acha uns bons, os caras já tem 600 bandas e mais ou menos uns 30 projetos paralelos aí, tudo parado. Enfim, lá para as bandas do Arizona, surgiu com uma indicação aí de um amigo na época lá dos caras da banda, um meninote, de uma banda chamada Grey Daisy. Chester Bennington era o nome do frontman. Ele fez um teste e passou. O entrosamento dele com o Shinoda foi tão foda que eles retomaram a vontade de produzir coisas novas e imediatamente mudaram o nome da banda para Hybrid Theory. Eles sempre se encontravam no Lincoln Park, em Santa Mônica, e daí surgiu a ideia de homenagear o local, rebatizando a banda com o nome do parque. Mas não rolou por questões de direitos autorais. Daí eles fecharam como Linkin Park mesmo. Com a ajuda do Jeff Blue, que na época ocupava um cargo foda dentro da Warner Music, eles conseguiram o tão sonhado contrato e lançaram em 2000, em meio ao olho do furacão do nu metal, o Hybrid Theory. É incrível como tudo nesse disco é fluido, coeso e não artificial. Não existe um pingo de presunção nas músicas e tudo acontece de forma natural. Hybrid Theory é uma metralhadora de hits. Quando você pensa no Linkin Park, quando você lembra do som da banda, automaticamente vem à sua cabeça as músicas desse disco. Isso é um fato. E até quem não era muito fã da banda foi influenciado, nem que seja assim, pelo visual, cara. Que foi o meu caso. Eu não gostava do Linkin Park, mas quando eu vi o Chester ele com aquele piercing no meio da boca, depois de ver o clipe da Crawling, eu umas 2 semanas depois fui lá e furei o meio da boca igualzinho a ele lá.
primeiro ano eles venderam cerca de 4,8 milhões e tornaram-se a banda mais ouvida na terra do Tio Sam. Entraram na trilha do Drácula 2000. Do Dia do Terror. E na comédia Um Diabo Diferente, que tem aquela clássica cena do Chicago. I love this song. I command you in the name of Lucifer to spread the blood of the innocent. Oh my God, Chicago kicks ass. That was awesome. Como se não bastasse, os meninos levaram o Grammy como melhor performance rock com a Crawling. E no VMA também fizeram a limpa. Mr. Dave Farrell retornou à banda e eles entraram em estúdio para gravar um disco remix, o Reanimation, com faixas já conhecidas e outras novas. Com um sucesso monstruoso, os caras rodaram vários países em shows e turnês. Depois de sossegarem um pouco, começaram a produzir um outro disco, o Meteor. O disco na primeira semana vendeu 800 mil cópias lá nos Estados Unidos e conseguiu manter a fórmula do primeiro disco e o seu sucesso. Com o nome dos caras em alta, eles até desenvolveram seu próprio festival, o Project Revolution. E eles também foram convidados para tocar numa turnê de verão em 2003 lá junto com o Metallica, o que rendeu o famigerado aí Live in Texas, que muitos julgam até hoje ser a melhor performance do Linkin Park ao vivo. O Meteor Live Tour chegou pelas bandas DK e fechou o Morumbi em 2004 com mais de 80 mil cabeças. Você era uma delas? Nesse período, a banda se focou em turnês e alguns dos integrantes em projetos paralelos. O Chester, por exemplo, foi com o Dead by Sunrise. O Shinoda trampou numa versão remix com o Depeche Mode e também surgiu com uma nova banda, o Fort Minor. Finalmente, em 2007, nasce um novo disco, o Minutes to Midnight. O disco é marcado por mudanças na pegada do som, com um aspecto mais, entre aspas, ali, rock alternativo e até alguns flertes de leve com o indie. No geral, esse disco tem um forte apelo comercial. A confirmação de que o Linkin Park estava enveredando cada vez mais para uma mudança drástica se confirmou com o A Thousand Suns, um disco completamente estranho. Essa pegada de som mais pop eletrônico continuou no Living Things, um pouco ali no Hunting Party, e no One More Light a coisa virou um troço totalmente fora da curva ali. Esse último disco foi um brigueiro do cacete, e eu lembro que na época os fãs estavam assim se descabelando e discutindo nas redes sociais aí, xingando a banda e arrumando treta entre si aí. Tá certo que a banda vinha mudando o seu estilo de som desde o Minutes to Midnight, e a cada novo disco, me desculpe aí os fãs, ficava
cada vez mais evidente a perda de criatividade da banda. Mas esse One More Light, cara, é de cair o cu da bunda de ruim. Bom, em 20 de julho de 2017, como muitos aí já sabem, infelizmente o Chester foi encontrado morto. E muitos aí afirmam que o gatilho para ele ter feito o que fez, ter tirado a própria vida, foi em decorrência aí da morte também do seu melhor amigo aí, o Chris Cornell, que também se foi nas mesmas circunstâncias aí, né? O cara tirou a vida, uma triste perda aí pro rock, uma dupla perda aí pro rock, né, cara? Agora, em 2023, a banda soltou uma single, a Lost, ainda com o Chester nos vocais, e reacendeu aí as esperanças de vários dos fãs da banda para uma possível volta. Será que isso vai acontecer? Vocês acreditam nisso? Comentem aqui embaixo. Para todos os efeitos, de qualquer forma, o legado do Linkin Park aí tá impresso na história do rock. Aqueles dois primeiros discos ali em particular, né, o Hybrid Theory e o Meteora, marcaram muito toda uma geração que bebeu naquela fonte ali e começou a se enveredar pro fantástico mundo do heavy metal aí e bandas mais pesadas. Mas comenta aqui embaixo, esse foi o teu caso? Linkin Park foi a banda que te influenciou a ouvir esse som aí brutal, o rock, o metal pesado? Comenta pra nós aí.